Pierce Brosnan viveu a maior parte da sua vida sob a ilusão da perfeição. O rosto de James Bond, o sotaque, a confiança, o poder silencioso. Mas a mulher ao seu lado suportou um pesadelo muito diferente, um pesadelo que as câmaras nunca deixaram de julgar. Durante décadas, Keely Shea Smith foi reduzida a mensagens piadas e comentários cruéis que ignoravam tudo o que ela realmente era. E agora, enquanto o mundo vira de cabeça para baixo, repentinamente, a história que está sendo contada ainda não é a que importa. Esta não é uma história sobre aplausos. É uma história sobre resiliência, silêncio e o preço de ser amado em público. A luz que nunca deixou seu corpo. Durante anos, Hollywood fingiu não entender Keely Shea Smith. Ela foi apresentada ao público não como uma jornalista premiada, não como repórter, não como protagonista de um documentário, não como ativista ambiental que dedicou décadas de sua vida à proteção dos ecossistemas marinhos, mas simplesmente como a esposa de Pierce Brosnan. E pior ainda, tornou-se alvo de críticas. Quando Pierce Brosnan envelheceu, o mundo o aplaudiu. Seus cabelos grisalhos ganharam destaque. Suas feições eram descritas como marcantes. Cada aparição reforçava o mito de um homem que de alguma forma desafiava o tempo. Mas ao lado dele, Keely era tratado de forma diferente. Seu corpo foi dissecado desesperadamente. Os meios de comunicação especularam. As sessões de comentários destacaram sua crueldade. Os cães faziam perguntas que nenhum ser humano deveria responder. Por que ela ficou? Por que não foi embora? Por que não se curou? Esse escrutínio não surgiu da noite para o dia. Ele foi se acumulando silenciosamente após o nascimento dos filhos, quando Keely mudou seu corpo de maneiras que eram comuns, humanas e irreversíveis para muitas mulheres. A perda de peso após a doença, as complicações da cirurgia e o passar do tempo se tornaram de conhecimento público. A internet agiu como se uma explicação fosse devida, e durante todo esse tempo, Keely praticamente não disse nada. Em 2006, quando a pressão já era intensa, Keely disse algo que mais tarde se mostrou profético. Ela disse que nunca se esquivou de suas curvas, nunca se escondeu em roupas largas e não tinha intenção de se desculpar por seu corpo. Não era um ato de desafio. Era uma situação calma e serena. Uma mulher que decidiu que não se disfarçaria para sobreviver. Pierce, por sua vez, jamais se juntou à encenação do luto. Enquanto estrangeiros analisavam seu casamento minuciosamente, ele se manteve firme de uma maneira que raramente é permitida aos homens em Hollywood. Ele disse que sua esposa era incrível, disse que amava suas curvas. Ele repetia isso ano após ano mesmo, quando o mundo o criticava por dizer aquilo. E, no entanto, amar alguém publicamente não impede a crueldade. Só te expõe a mais dela. O que tornou essa história trágica nunca foi a aparência de Keely, foi o silêncio que envolveu tudo o mais a seu respeito. E por quanto tempo o mundo se recusou a enxergar isso? O homem por trás do sorriso e da tristeza. Ele nunca se revelou. Muito antes de Keely Shea Smith entrar em sua vida, Pierce Brosnan já havia aprendido o que significa perder tudo em silêncio. Sua infância foi marcada pela ausência. Seu pai o abandonou quando ele ainda era bebê. Sua mãe partiu logo depois para trabalhar como médica em Londres, deixando-o na Irlanda para ser criado pelos avós. Desde jovem, Pierce aprendeu que a independência não era uma escolha, mas um meio de sobrevivência. Quando a fama finalmente chegou, não veio com segurança, mas sim com pressão. Ao se casar com Cassandra Harris, ele acreditou ter encontrado estabilidade, uma família, um lar, um futuro que finalmente fazia sentido. Cassandra era vibrante, inteligente e profundamente amada. Juntos construíram uma vida que parecia conquistada e não fabricada. Eles tiveram um filho, Sean, e Pierce adotou legalmente os 2 filhos de Cassandra de seu casamento anterior, Charlotte e Christopher, dando-lhes seu nome e seu total comprometimento. Então veio o diagnóstico que destruiria tudo.
Cassandra foi informada de que tinha câncer de ovário, não umbigo, não algo trivial. Pierce descreveu a doença mais tarde como algo que havia invadido todo o seu ser. O que se seguiu foram anos de cirurgias, quimioterapia, internações hospitalares e a lenta constatação de que o amor nem sempre salva as pessoas que mais amamos. Cassandra passou por diversas operações e tratamentos desesperados, mas a doença nunca desapareceu. Ela morreu após anos de sofrimento, deixando Pierce sozinho com 3 filhos e uma dor que ele nunca dramatizou publicamente. Enquanto sua carreira atingia o auge, sua vida privada desmoronava. O público via confiança, os estúdios viam um homem dirigido, mas em casa, Pierce aprendia a renascer através da perda, a se manter presente, quando o esgotamento se tornava permanente, e a permanecer no presente, enquanto carregava uma dor que jamais se resolveria. Este é o homem que Keely encontraria mais tarde. Ela não caminhou em terreno vazio. Ela caminhou sobre uma vida marcada por traumas, responsabilidades e feridas emocionais que a fama não conseguiu apagar. Amar Pierce Brosnan significava amar um homem que já tinha uma esposa que protegeu 3 filhos de perdas inimagináveis e que aprendeu ao quão frágil é a felicidade. Esse contexto importa porque o casamento que o mundo mais tarde julgaria como tão frágil nunca foi construído sobre fantasia. Foi construído sobre sobrevivência, maturidade e a compreensão de que o amor não é algo que se possa substituir. É algo que você carrega consigo com cuidado. E quando Keely entrou na vida dele, ela não estava lá para competir com uma lembrança. Ela estava lá para ajudá-lo a viver novamente. Conhecer o destino sem conhecer o custo. Quando Keely Shea Smith conheceu Pierce Brosnan, não foi em um tapete vermelho ou dentro de um estúdio projetado para criar mitologia. Aconteceu discretamente em uma praia no México durante o que deveria ser uma tarefa de trabalho rotineira. Keely tinha sido enviada para conduzir uma entrevista. Pierce estava lá por acaso. Nenhum dos dois sabia que estavam prestes a embarcar em uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. Nenhuma coisa, nem outra. Pierce continuou a chorar independentemente de o mundo o ver ou não. A perda de Cassandra ainda o consumia por dentro. Ela vivia de acordo com o ritmo dos seus dias, na forma como se apresentava na cautela que demonstrava em cada decisão emocional. Ela não buscava um espetáculo nem um resgate. Ela buscava paz. Keely não estava atrás de um homem famoso. A essa altura, ela já estava estabelecida. Uma jornalista presença marcante diante das câmeras, uma mulher que se sente à vontade com a própria voz. O que a cativou não foi a lenda, foi o homem. Mais tarde, ela o descreveu como cativante, com um brilho travesso nos olhos. Mas por trás desse charme havia algo mais tranquilo, uma gentileza nascida da perda. O relacionamento deles não se desenvolveu no ritmo de um romance hollywoodiano. Tudo girava em torno de crianças, rotinas, cura e confiança. Keely herdou uma família que já havia sido desfeita uma vez. Ela não se apegou ao passado. Não se apegou ao... Ela o respeitava. Ela acolheu os filhos de Pierce como se fossem seus, compreendendo que amá-lo significava amar as vidas que vieram antes dela. Antes mesmo de cogitar em casamento, eles se tornaram pais juntos. Dylan nasceu seguido por Pierce. Somente depois de construírem uma vida estável é que pensaram em se casar. Quando se casaram, não era uma história de fantasmas. Era um compromisso construído sobre anos de responsabilidade compartilhada. E desde o início, Keely não tinha seu papel, seu trabalho ou seu trabalho emocional que acabaram se tornando parte da conversa pública. Enquanto criava os filhos e sustentava um homem que ainda lhe causava sofrimento, o mundo já a avaliava visualmente. Mas dentro do casamento as regras eram diferentes. Pierce nunca a tratou como alguém que precisava se transformar para ser corajosa no amor. Ela o tratava como igual um parceiro, cuja força preenchia os espaços onde seu sofrimento havia desaparecido.
O casamento sobreviveu não por ser glamouroso, mas por ter sido bem fundamentado. A tragédia não foi que o mundo não compreendeu Keely. A tragédia foi que ele nunca tentou compreendê-la. Quando o silêncio se tornou um convite à crueldade. Nos anos que se seguiram, a narrativa em torno de Keely Shea Smith tornou-se algo profundamente injusto. Seu corpo virou manchete, não seu trabalho. A internet tratou sua presença ao lado de Pierce Brosnan como uma provocação, como se o próprio amor precisasse de aprovação pública. Cada aparição iluminava o mesmo comentário cansado, repleto de empatia e paixão pelo título. O que tornava a crueldade ainda mais desesperada era a resposta de Keely à violência. Ela não discutia com estrangeiros. Ela não divulgou nenhuma declaração defendendo sua aparência. Não ofereceu explicações sobre a doença, os hormônios, as complicações da cirurgia ou as realidades não ditas de uma mulher que vive fora das expectativas narrativas de Hollywood. Seu silêncio não foi interpretado como dignidade, mas como permissão. O duplo padrão não poderia ser mais evidente. Quando Pierce estava vivo, ele era celebrado. Seus cabelos grisalhos eram romantizados. Suas linhas foram concebidas como testes de sabedoria. Mas o corpo de Keely foi tratado como um problema a ser resolvido, como se a serenidade dependesse da conformidade a uma imagem que ela jamais aceitou. Discussões online ultrapassaram limites que jamais deveriam ser ultrapassados. As pessoas perguntavam por que Pierce permaneceu na empresa. Algumas sugeriram cirurgia. Outros fingiram decepção, como se seu corpo tivesse violado um contrato inesperado com o público. Poucos reconheceram a mulher que teve filhos, que abraçou o luto, ou que construiu uma vida de ativismo e propósito além da aprovação de Hollywood. Em meio a tudo isso, Pierce permaneceu coerente. Ele jamais distorceu suas palavras, nunca as deturpou para apaziguar os críticos. Repetia publicamente e sem hesitar que amava as curvas de sua esposa, que ela era a mulher mais bela aos seus olhos. Cada declaração era simples, cada uma foi tratada como uma defesa. Mas o amor não anula a crueldade. Isso só revela o quão desnecessária ela sempre foi. O que o mundo se recusava a reconhecer era que Keely não queria ser compreendida, ela queria deixá-lo em paz. Sua confiança não era inata, era praticada e havia sido conquistada através de anos de autocontrole. A tragédia não foi a existência desses comentários. A tragédia foi que eles persistiram por décadas, desacreditados, normalizados e lucrativos. E então, de repente, tudo mudou. Não porque Keely falou, mas porque seu corpo falou. Quando o mundo finalmente olhou e olhou além da própria autocrítica. Quando Keely Shea Smith surgiu em público com uma figura visivelmente mais esbelta, a reação foi imediata e profundamente reveladora. De repente, as mesmas plataformas de mídia social que durante anos a reduziram a piadas cruéis se encheram de admiração. Desafios foram lançados, elogios foram trocados em forma de insultos. O tom mudou como se nada de cruel tivesse sido dito, mas Keely não anunciou uma transformação. Ela não explicou nada sobre seu corpo. Ela não anunciou uma dieta nem estabeleceu um plano de crédito regular. Simplesmente apareceu confiante, serena, inalterada em espírito. E esse silêncio revelou algo perturbador. Os aplausos nunca foram sobre sua saúde ou felicidade. Era uma questão de alívio por seu corpo agora estar mais de acordo com o que o público considerava aceitável. Em entrevistas anos antes, ela já havia traçado sua linha. Ela havia dito que nunca escondeu suas curvas, nunca se desculpou por elas, nunca se vestiu para desaparecer. Essa verdade não mudou quando o corpo dela mudou. O que mudou foi a opinião pública. Essas palavras não se tornaram mais válidas porque Keely emagreceu. Sempre foram verdadeiras. E a tragédia residia no contraste. Quando Keely engordou, o mundo exigiu uma explicação. Quando ela pareceu mais fria, o mundo exigiu comemoração.
Em nenhum momento alguém lhe perguntou o que ela havia sofrido ou se o comentário em si havia lhe causado algum dano. A crueldade não desapareceu, simplesmente mudou de forma. Alguns comentários elogiaram sua disciplina, outros especularam sobre uma possível doença. Até mesmo a gentileza veio com condições. Mas Keely permaneceu inabalável, continuando a concentrar sua presença pública na defesa do meio ambiente, na proteção marinha e na família, as mesmas prioridades que tinha antes de alguém aprovar seu corpo. A ironia era devastadora. A mulher que nunca pediu validação agora a recebe. Tarde demais e por todos os motivos errados. O que sobreviveu quando tudo o mais foi medido. Se a perda de peso foi o momento em que o mundo notou Keely Shea Smith, então a tristeza foi o momento que definiu para sempre o seu lugar na vida de Pierce Brosnan. Anos depois de seu casamento já ter sido ridicularizado e julgado, o destino retornou com uma crueldade insuportável. Pierce perdeu sua filha Charlotte para o câncer de ovário, a mesma doença que havia levado sua primeira esposa. O ciclo se repetiu com uma precisão misericordiosa. Desta vez não havia mais ilusões, nem a crença de que só o tempo poderia apagar a perda. Pierce falou publicamente sobre a morte de Charlotte com uma ternura que revelou a profundidade com que a ferida havia se reaberto. Mas por trás daquelas palavras havia uma mulher que não seguiu em frente buscando reconhecimento. Keely fez o que sempre fez. Ela permaneceu. Ela carregou um fardo que as câmeras jamais poderiam medir. Ela se tornou uma presença constante quando a tristeza ameaçou destruir a estrutura de sua família mais uma vez. Essa é a parte da história que a internet nunca menciona. Ninguém questionou se ela era forte o suficiente para suportar aquela dor. Ninguém perguntou se ela merecia ficar ao lado dele. A crueldade sempre retornava à mesma aparência métrica, porque era mais fácil do que encarar a realidade do que o amor duradouro realmente exige. Enquanto o mundo mais uma vez aplaudia a aparência de Keely, o casamento já havia sobrevivido a décadas de humilhação pública, perdas privadas e sofrimento emocional. Sua bondade jamais foi testada pela beleza. Foi testado pela morte, pela responsabilidade e pelo tempo. Pierce disse certa vez que crescer juntos é uma jornada espiritual, não porque os corpos permaneçam intactos, mas porque o amor permanece. Esse comentário só faz sentido quando se entende o quanto eles perderam e o quanto pouco permitiram que a tristeza os consumisse. Keely não venceu porque emagreceu. Ela venceu porque nunca deixou o mundo definir seu valor. E Pierce Brosnan não permaneceu no programa porque mudou. Ele permaneceu porque nunca precisou mudar. Então, quando você olha para essa história agora, o que você realmente vê? Uma transformação ou um lembrete de como julgamos rapidamente o que não entendemos. Você acha que Hollywood está finalmente aprendendo a respeitar as mulheres além da aparência ou está simplesmente repetindo o mesmo ciclo com manchetes diferentes? Compartilhe sua opinião. E se essa história fez você enxergar a fama e o amor de uma forma diferente, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar.